O médico demitido indevidamente foi para casa arrasado. De repente, ele ouviu uma conversa de dois estranhos à beira do rio e ficou paralisado. Olá, bem-vindo ao meu canal Histórias de Cinema. Aproveite assistindo. Bernardo relutantemente caminhou ao longo da margem do rio para casa, falando mentalmente consigo mesmo. Ok, está tudo acabado agora. Agora você está desempregado. E o mais ofensivo é que me demitiram à toa. Mas inflacionaram tanto que a propina foi atribuída a abuso de posição oficial. Ele fez isso de propósito porque ainda não havia decidido o que fazer a seguir. Seguir em frente com sua vida ou ir para o fundo do poço. Ele não iria correr para casa, pois sua esposa deixou claro que não precisava dele. É compreensível. O que Bernardo, terapeuta do hospital municipal, poderia dar a ela? Ele nunca roubou pacientes e os tratou da maneira que precisavam, de acordo com sua consciência. E se ele passasse uma receita, era sempre para o fim a que se destinava, sem encargos desnecessários para o orçamento do paciente. E tudo teria ficado bem, exceto que o diretor anterior se aposentou e o novo, Carlos, disse a todos que a partir de agora a clínica funcionaria de uma nova maneira. E essas inovações tiveram um impacto extremamente doloroso nos médicos e na equipe médica em geral. Agora, por capricho de Carlos, a enfermeira e o enfermeiro corriam feito loucos pelo departamento, correndo para cumprir a próxima ordem do patrão. Então, aqui, em frente às vitrines do departamento, é preciso fazer um canteiro, plantar flores variadas e aqui deve ser instalado um quadro de honra com fotos e uma breve descrição dos funcionários. Isso era tudo o que se podia ouvir no corredor do hospital. Ao mesmo tempo, Carlos esqueceu-se do mais importante, tratar os pacientes. Afinal, se todos começarem a enfeitar o setor de fiscalização da região, quem vai ajudar os pacientes? Bernardo tentou ficar indignado, mas sem sucesso. O gerente apenas fez uma anotação em seu caderno e olhou para seu subordinado com um olhar significativo. E 2 dias depois, Bernardo foi demitido. Não só assim, é claro, mas por um suborno que foi flagrado na gravação de uma câmera escondida que Carlos instalou secretamente em seu escritório. Por que estou fazendo tudo isso? Que vergonha! Você nunca será capaz de se livrar agora. E não houve suborno? Como isso aconteceu? Bernardo brincou tristemente e olhou novamente para o rio. Fluía no seu ritmo habitual, indiferente e frio aos problemas cotidianos dos habitantes da cidade. De repente, na névoa cinzenta do crepúsculo da noite, ele viu 2 figuras curvadas. À primeira vista, não havia nada de estranho nisso. A margem do rio está aberta a todos, quer queira nadar ou não, pescar ou apenas apreciar a paisagem. Mas por alguma razão, isso o interessou muito. Sem querer, Bernardo desviou a atenção dos próprios problemas e fixou o olhar nos estranhos. Bem, o que eles podem fazer ao entardecer na praia? É de alguma forma estranho. Pescadores? Mas por que eles estão vagando no escuro, então? Onde estão as lanternas? Bem, ou na pior das hipóteses, o fogo está ruim? Bernardo olhou mais de perto e percebeu que eram um homem e uma mulher. A cerca de 100 metros da beira da água estava o carro deles, um grande SUV, cuja cor o jovem médico simplesmente não conseguia ver sob tal iluminação. Não, definitivamente não são pescadores. Ao ver Bernardo, o estranho casal ficou visivelmente cauteloso e de repente começou a falar em algum dialeto estranho. Essa língua era familiar para ele, que desde criança gostava de traduções e de ler livros estrangeiros no original. Muitas pessoas zombaram dele, dizendo que ele havia escolhido o caminho errado na vida. Ele iria trabalhar como tradutor e isso seria o fim. Mas não, dê a ele uma bata de hospital e prática de doutorado. Bernardo congelou de surpresa. Ah, sim, são estrangeiros. Eu me pergunto o que eles estão fazendo aqui. A curiosidade revelou-se tão grande que ele involuntariamente diminuiu a velocidade, alcançando o casal misterioso. Como pessoa interessada em traduções de línguas estrangeiras, foi muito interessante para ele ouvir com os próprios ouvidos a língua dos visitantes. Obviamente, a aparência inteligente de Bernardo não inspirou medo no misterioso casal. Então eles continuaram a conversa com calma. Ao mesmo tempo, o homem e a mulher baixaram prudentemente a voz. Mas Bernardo ainda ouviu fragmentos de sua fala. Pedra? Onde posso encontrar a pedra, German? Eu te disse. Vamos levar a carga conosco para dentro do carro. A mulher resmungou insatisfeita. Vamos. Agora vamos pensar em algo. Você pode coletar areia em um saco. Olha, há tantos deles na costa. Então haverá uma carga para você, objetou o homem, que era visivelmente mais jovem que sua companheira. Em certas circunstâncias, podiam passar por mãe e filho, o que muito provavelmente era o caso na realidade.
A frase proferida pelo estranho casal alertou Bernardo. Não que houvesse algo de perigoso ou inaceitável nisso, apenas todos os seus movimentos agitados despertavam vagas suspeitas. É claro que os estranhos pensaram que, falando em uma língua desconhecida, estavam mantendo em segredo a essência da conversa, mas como poderiam saber que Bernardo se tornaria um poliglota? Enquanto isso, ele passou e dirigiu-se deliberadamente em direção ao local onde estava estacionado o SUV, para a surpresa do médico. O porta-malas estava aberto e a luz brilhava fracamente na cabine. Além disso, o motorista estava sentado ao volante ouvindo música abafada. Nada de especial no porta-malas. Bernardo, à distância, não via nada, exceto um objeto oblongo enrolado, mais parecido com uma tela ou tapete. A princípio, o médico pensou que fossem redes de pesca assim montadas, mas ao se aproximar, percebeu que era um cobertor. O pior nem era isso, mas sim o fato de estar se movendo. Um arrepio percorreu a espinha dele. Olhando para trás, ele viu que o casal estava ocupado fazendo os preparativos na praia e o havia perdido completamente de vista. O médico se aproximou e puxou cuidadosamente as cobertas. O que ele viu o deixou inquieto, porque havia uma garota deitada embaixo dele. Praticamente inconsciente, ela murmurou algo inaudível e, aparentemente, ficou em estado de choque. Ele reagiu quase sem pensar. Ele cuidadosamente pegou a frágil estranha em seu braço e correu em direção aos arbustos mais próximos. Ele sabia que o tempo estava acabando, pois assim que esses estrangeiros percebessem a ausência da menina, imediatamente correriam para procurá-la. Calma, calma, seja paciente, apenas fique quieta, sussurrou o médico, movendo-se em direção aos arbustos. Mas assim que ele chegou à beira do matagal, um grito de raiva foi ouvido atrás dele. Além disso, soava na língua nativa pura do médico. Ei, pare! Bem, pare! Mas ele apenas acelerou o passo, porque entendeu perfeitamente que algo muito, muito ruim havia acontecido na praia. Felizmente, o corpo da menina inconsciente deu a Bernardo a oportunidade de carregá-la nos braços, principalmente porque o medo lhe deu forças. Ele também não sabia se o casal estava armado ou não. Agora entendo de que tipo de pedras falavam os estrangeiros na praia. Muito provavelmente esses criminosos estavam planejando algo muito terrível. Caminhando por entre os arbustos, ele olhava em volta, tentando se agarrar aos troncos das árvores, atrás dos quais não era tão visível. Atrás deles ouviu-se um estrondo, gerado pelo esmagamento de galhos sob os pés dos perseguidores. Bernardo sabia que precisava chegar à rodovia, onde poderia parar para dar uma volta, mas ainda faltavam 300 metros, que precisavam ser percorridos em áreas abertas. As vozes dos perseguidores estavam se aproximando. Seu coração batia loucamente, sua boca estava seca e o suor escorria pelo seu rosto. Naquele momento, o médico esqueceu completamente todos os seus problemas e pensou apenas em salvar aquela infeliz. Ele sentiu que em mais um minuto, seus perseguidores o alcançariam e ele teria que travar uma batalha com eles ou se render à misericórdia dos vencedores. Nesse momento, ele teve uma sorte incrível, pois um dos carros que passava repentinamente saiu da estrada e estacionou na beira da estrada. Ouviu-se música alta vinda do carro e um momento depois, um grupo de jovens apareceu na beira da estrada, claramente procurando uma vaga para estacionar. Agora eles vão sair da estrada e começar a acampar na margem do rio, adivinhou Bernardo. Essa circunstância confundiu muito ele e os perseguidores. Então eles pararam a perseguição e voltaram para o carro. Naquele momento, ele, pela primeira vez, lamentou não ter anotado as placas do carro. No entanto, se ele tivesse feito isso, provavelmente não teria tido tempo de salvar a infeliz mulher. Percebendo que seus perseguidores os haviam deixado sozinhos, com suas últimas forças, ele vagou até um carro estrangeiro parado na beira da estrada, de onde se ouvia música alta. Ao ver um homem alto de óculos com uma garota inconsciente nos braços, os jovens ficaram visivelmente nervosos e um deles disse: Ei, cara, o que aconteceu? Talvez você precise de ajuda? Bernardo respirou fundo e disse: Sim, pessoal, eu realmente preciso disso. Se não for muito incômodo, me dá uma carona para casa. É perto, pago tudo, dou minha palavra. Vamos, do que está falando? Sente-se, vamos descarregar o equipamento e já lhe darei uma carona. Pessoal, deixem ele montar acampamento por enquanto. Vamos apenas pescar com pernoite, ordenou o motorista ocupado. Bernardo exalou de alívio e 10 minutos depois já estavam dirigindo pela estrada em direção à sua casa. Bernardo não queria ir para o hospital com uma garota desconhecida nos braços. Como médico, ele viu que ela não apresentava lesões físicas propriamente ditas. Talvez a estranha estivesse completamente bêbada ou sob a influência de pílulas para dormir. Em casa, ele iria aplicar uma intravenosa nela para limpar o sangue. Bernardo já tinha essa experiência, pois sua falecida mãe estivera doente há muito tempo
e morava com um filho, sendo, na verdade, paciente em casa. Infelizmente, há 2 anos, Natalie morreu, deixando seu filho completamente órfão. Felizmente para Bernardo, sua esposa Ana não estava mais em casa quando ele voltou. Ela arrumou suas coisas e foi até o novo escolhido, cuja vocação eram negócios e tudo relacionado a eles. Bernardo não estava encarregado disso de jeito nenhum. Todo esse comércio e empreendedorismo lhe eram estranhos e ele nunca os compreendeu. A medicina e as línguas estrangeiras continuaram sendo sua única paixão. Às vezes até combinava estes 2 hobbies, traduzindo livros de medicina de línguas estrangeiras, em particular do latim, sem os quais esta ciência é simplesmente impossível. Naturalmente, os trabalhos dele não tinham particular importância, mas desenvolvendo-se de forma abrangente, ele sentiu que estava adquirindo competências muito valiosas. Abrindo a porta com dificuldade, ele carregou a estranha para dentro de casa e a deitou no sofá, acendeu a luz, lavou as mãos e começou a preparar a intravenosa. A essa altura, a menina já havia praticamente recuperado o juízo, mas mesmo assim ainda não entendia onde estava e o que exatamente havia acontecido com ela. Calma, calma, fica quieta. Agora vou fazer tudo. Assim, agora, assim, agora vai ficar melhor. Depois de habilmente colocado uma intravenosa na estranha, ele finalmente conseguiu descansar. Além da droga purificadora de sangue, continha um sedativo que lhe permitiria dormir um pouco. Ele sabia que nesses casos dormir é o melhor remédio. Como não sentiu cheiro de álcool, ele decidiu razoavelmente que algum tipo de envenenamento estava ocorrendo. Sentado em uma cadeira, ele começou a observar como a solução do conta-gotas escorria lentamente por um tubo de plástico, entrando no corpo da paciente por uma veia. Sem querer, ele mergulhou silenciosamente em lembranças perturbadoras, revivendo o que aconteceu com ele há algumas horas. A princípio, pareceu-lhe que o dia começou como sempre, sem problemas ou choques especiais. As pessoas iam às consultas, ele examinava-as, dava recomendações e passava receitas. Também havia clientes regulares que vinham à clínica de vez em quando devido às mudanças climáticas sazonais. Isso acontecia especialmente na primavera e no outono. Então, hoje, Helenice, que ele conhecia desde os tempos de escola, veio vê-lo. Foi ela que lhe ensinou uma língua estrangeira, incutindo nele o amor pela tradução e o conhecimento de tudo o que é desconhecido. Bom dia. Perdoe-me, esta tosse me atormentou novamente. Aparentemente é primavera. O corpo está enfraquecido e eu, como recepcionista, vim apenas até você e declarei que eu nem preciso de outro médico. Começou a idosa na soleira. Bernardo sorriu. Sim, mas é em vão, Helenice. Se de repente acontecer alguma coisa, procure outro médico. Não precisa demorar. O que nossos especialistas precisam. E, em geral, um médico por padrão não pode ser ruim, entendeu? Afinal, como aprendemos no Instituto, a saúde do paciente está acima de tudo, e todo o resto não é tão importante. Helenice sorriu e, por algum motivo, enfiou a mão na bolsa surrada. Alguns segundos depois, ela trouxe um livro antigo com capa esfarrapada e título em língua estrangeira. Um sorriso doce cruzou o rosto de Bernardo. Você ainda se lembra? Muito obrigado. Adoro ler livros no original. Sua alegria foi tão sincera que lágrimas brilharam nos olhos de Helenice. Pegue, pegue. Isto não será mais útil para mim e muito menos para meus filhos e netos. Eles não precisam de tradutores agora. Todos esses novos gadgets traduzem tão bem quanto qualquer pessoa. Logo, minha profissão não será mais necessária. Bernardo acenou. Ah, vamos, Helenice. Como isso ainda não é necessário? Nenhuma máquina pode substituir uma pessoa, eu lhe digo. Além disso, você é uma professora de Deus. Assim que me lembro de suas lições, minha alma fica mais quente. Com sentimento, admitiu ele. Conversaram um pouco mais, após o que ele pegou o estetoscópio e iniciou o exame. Naturalmente, ele sabia que a doença dela não era perigosa, mas mesmo assim exigia atenção e tratamento oportuno. Afinal, o que você pode perder hoje ameaça resultar em sérias complicações amanhã. Já há algum tempo, Helenice tornou-se para ele uma espécie de mãe. Não, claro, eles não moravam juntos, mas quando se conheceram, sempre conversavam sobre o passado e sobre os tempos em que ele estava apenas aprendendo o mistério da tradução de línguas estrangeiras. A própria Helenice o considerava um de seus melhores alunos. Sabe, ensinei muitas pessoas, mas esta é a primeira vez que encontro um talento como o seu. Você poderia traduzir tudo na hora. E eu deliberadamente lhe dei textos mais difíceis para testar sua força. Mas você, sem nem perceber, traduziu e me deixou ainda mais feliz. Enxugando uma lágrima que havia surgido, a idosa admitiu. Bernardo estava escrevendo uma receita naquele momento e automaticamente acenou com a cabeça em sinal de gratidão especial. Como sempre, os medicamentos que lhe foram prescritos eram baratos
e não chocavam os pacientes com os preços nos balcões das farmácias. O fato é que ele era bem versado em farmacologia e conhecia análogos econômicos de medicamentos caros. Ai, obrigada! Eu me senti tão mal agora que pensei que teria que ligar para você em breve, mas mudei de ideia. Tomei a pílula e esperei até de manhã. E hoje vim até você e ao mesmo tempo peguei este livro para mimá-lo. Despediu-se Helenice. Como ele não teve tempo de estudar o livro, guardou-o na gaveta da escrivaninha com a intenção de pegá-lo no final do turno. Havia muitos pacientes hoje. De vez em quando ele tinha que sair do escritório para saber os resultados dos exames, enquanto fazia muitos outros trabalhos que não eram destinados a ele pessoalmente. Houve uma explicação para isso, pois a enfermeira que trabalhava no consultório dele adoeceu repentinamente e tirou licença médica. E o chefe do departamento nunca se preocupou em retribuir alguém. Ele entendeu que o vingativo Carlos fez isso de propósito para lhe mostrar o seu lugar. Tipo, olha doutor, você é só um guincho nas minhas mãos. Se eu quiser, vou mandá-lo para algum lugar no deserto, onde em 1 ano você uivará de angústia. E se você cooperar e se encontrar no meio do caminho, eu o ajudarei a subir na carreira. Mas para Bernardo, este método de trabalho era inaceitável. Foi só na hora do almoço que ele finalmente conseguiu lidar com o fluxo de pacientes. Olhando mais uma vez para o corredor, Bernardo viu que estava vazio. Bem, parece que hoje é tudo. Podemos começar a trabalhar nos registros hospitalares dos pacientes. Mas antes que tivesse tempo de se sentar à mesa, Carlos entrou em seu escritório sem bater, junto com 2 homens uniformizados de policial. Bernardo sentiu-se desconfortável de espanto. Algo está errado, Carlos? Perguntou o terapeuta. O gerente sorriu. Claro que não, Bernardo. Bem, por favor, mostre-me o conteúdo da sua mesa. Sim, o mesmo livro que você esconde na estante. Vamos, traga-o aqui. Bernardo, ainda sem entender o que estava acontecendo, tirou o presente de Helenice e entregou-o a Carlos. Mas o gerente não o pegou nas mãos, mas disse zombeteiramente: Não, você mesmo abre, mas para que todos possam ver o que tem dentro. Só agora Bernardo percebeu que algo ruim estava acontecendo. Com as mãos trêmulas, abriu o livro e viu que entre as folhas havia várias notas de grande valor. Bem, há algum suborno iminente, doutor? Disse um dos policiais e começou a fazer um relatório. Sim, mas não é meu. E em geral este livro me foi dado. Como eu poderia saber o que havia dentro? Bernardo ficou indignado, mas Carlos apenas balançou a cabeça. Não precisa disso, acalme-se. Todos nós sabemos sobre você há muito tempo. Recentemente instalei uma câmera escondida em seu escritório para poder ver perfeitamente como essa vovó lhe entregou o livro. Bem, você é, claro, um trapaceiro. Ideia legal, esconder o dinheiro aí. Mas também não fomos feitos para isso. Somamos 2 mais 2 e entendemos por que você precisa de tais manobras. O que você está falando? Quais manobras? Bernardo perdeu a paciência novamente. Carlos sentiu claramente sua superioridade e, deleitando-se com o poder, comportou-se como se Bernardo já tivesse sido condenado e esperasse ser enviado para uma prisão por abuso de poder. Claro, Bernardo entendeu que tudo isso era apenas uma comédia habilmente encenada, uma armação. E o principal envolvido nisso era ele, um terapeuta de um hospital municipal que foi pego com um suborno colocado em um livro antigo em língua estrangeira. Claro, Bernardo poderia jurar que Helenice não poderia ter colocado dinheiro ali. Onde a aposentada conseguiria essas quantias? Risos e nada mais. É tudo você, né, Carlos? Bem, seja honesto. Bernardo explodiu, mas o gerente que protestava acenou com as mãos. Não transfira sua responsabilidade para os outros. Culpado significa que você deve estar pronto para ser julgado. Sim, está certo. Você não vai conseguir cumprir esse prazo tão facilmente, Bernardo. Não vamos levá-lo sob custódia ainda. Afinal, você não é um criminoso no sentido direto da palavra, mas deve estar preparado para o julgamento. E mais, durante esse período, aconselho você a não sair da cidade e comparecer ao nosso primeiro chamado para interrogatório. Um dos policiais engasgou. Bernardo empalideceu e percebeu que tudo estava acabado. Toda a sua vida passou diante de seus olhos, estudando na escola, na universidade, no estágio, e o resultado é esse. Ele foi pego recebendo propina que nunca aceitou. Carlos reagiu instantaneamente e dentro de 1 hora anunciou retroativamente a demissão de Bernardo. Perdoe-me, mas tive que jogar pelo seguro. Porque eu deveria lançar uma sombra sobre meu departamento? E o fato de eu ter colocado uma câmera no seu escritório foi minha iniciativa pessoal. Agora procuro ficar de olho em todos. E o médico-chefe me apoia nisso. Identificamos tantas violações em 1 semana que agora realizaremos expurgos em grande escala e trocaremos de pessoal. Bernardo balançou a cabeça. Bem, mude, vá em frente, depende de você. Mas não conte comigo. Vou descobrir a verdade de qualquer maneira, pois não aceitei nenhum suborno. Carlos sorriu. Que diferença faz para mim se não? O próprio fato de você ter tal quantia indica que você é um criminoso. Além disso, a câmera mostra claramente como a paciente entregou o livro pessoalmente a você. Portanto, prepare-se para o julgamento
e meu conselho é que encontre um advogado decente. Para falar a verdade, não quero que você seja mandado para a prisão. Não vou dizer que gostei muito de você, mas você é um médico inteligente. Em geral, vou te dizer uma coisa. Confie em Deus, mas não chore você mesmo. Bernardo cerrou os dentes de dor, mas não respondeu às farpas, e mal movendo as pernas de cansaço, saiu do escritório sem sequer terminar o turno. E em casa outro choque o esperava. Era a esposa que já havia arrumado as coisas e estava sentada sobre as malas, esperando a volta dele. O que aconteceu? Você está saindo para algum lugar? Bernardo começou na soleira. Ana sorriu significativamente. Sim, estou indo embora. Estou deixando sua vida para sempre. Já estou farta. Cansada de viver na pobreza e esperar que você seja promovido. Você não aceita, mas eu quero ir para a beira-mar e ganhar um anel como o da Veta. Ele ficou pálido. Com dificuldade em tirar os sapatos, sentou-se numa cadeira próxima. Ele não tinha mais forças para resistir. Bernardo entendeu que sua esposa estava indo embora. E indo embora para sempre, para sempre. Essa conversa já vinha fermentando há muito tempo, desde que Ana começou a demonstrar sua insatisfação apenas 6 meses após o casamento. Tudo o que você precisa são de livros? Seria melhor conseguir um emprego de meio período em uma clínica particular. Eles ofereceram a você, mas você não aceitou. Você ainda está sentado aí rebitando suas traduções. Por que você se importa com o que eu faço? Eu deveria ter meu próprio tempo. Olha, alguém vai pescar ou vai a um sports bar com os amigos para assistir futebol, mas e eu? Bernardo tentou objetar. No final das contas, Ana se preparou cuidadosamente para partir. Logo, um luxuoso carro estrangeiro verde escuro chegou para buscá-la. Um homem representativo de terno saiu. Claro, ele não entrou em casa, porque Bernardo estava pronto para jogá-lo escada abaixo. Mas Ana conseguiu partir sozinha. Colocando as mãos sobre a mala, ela correu para o carro, dobrando divertidamente todo o corpo sob o peso. Só um pouco mais tarde, recuperando o juízo, ele percebeu que sua esposa havia levado consigo todos os objetos de valor que tinham na família. Ao mesmo tempo, ela levou não apenas suas joias, mas também a aliança de casamento de Bernardo, bem como a pequena cruz de ouro do marido, que ele herdou da mãe. Bernardo nunca gostou de joias. Sempre as guardava em uma caixa, sonhando em passá-las ao primogênito e herdeiro. Mas Ana não tinha pressa com as crianças. Sempre encontrava uma explicação lógica para suas recusas. Vamos chegar nisso. Você deve organizar sua vida primeiro. Olha, a casa é velha, precisa de reparos e não faria mal nenhum trocar o carro. Quanto tempo vou dirigir neste calhambeque? Ele apenas balançou a cabeça. Foi fácil para ela dizer isso. Mas na verdade ele vai a pé para o trabalho e comprou um carro só para a esposa, para que fosse mais fácil para ela chegar ao escritório onde trabalhava com a secretária assistente. Sim, recebi uma boa recompensa, nada a dizer, e considerando que há um julgamento pela frente, tenho tanta sorte quanto um homem afogado. Ele sussurrou tristemente, sentando-se em uma cadeira. Naquele momento, a estranha gemeu baixinho, tentou rolar para o outro lado, mas não teve forças para pedir ajuda e voltou a dormir. Espero que a intravenosa ajude. Claro que seria bom chamar uma ambulância, mas neste caso teria que explicar onde a encontrei e em que circunstâncias. E se você levar em conta que foi aberto um processo criminal contra mim por suborno, então também posso ser acusado de atentado contra a vida de uma pessoa. Não, vou tentar curar sozinho. Mesmo assim, não é a primeira vez. Já aconteceu pior. Eles trazem um paciente para o departamento e olham. Faltam 5 minutos para o minuto em que ele morre. Mas você coloca um soro, prescreve o remédio corretamente e olha, a pessoa ganha vida, aparece um brilho nos olhos. Ele se acalmou. Durante toda a noite, ele sentou-se numa cadeira e observou a estranha. Só conseguiu dormir pela manhã, quando uma dolorosa sonolência tomou conta de sua consciência exausta. Ele acordou com uma sensação estranha que não conseguia explicar. Abrindo os olhos, ele viu que a garota que ele salvou estava parada à sua frente e olhando para ele com interesse. Bom dia, você está se sentindo melhor agora? Ele perguntou com cuidado. A estranha encolheu os ombros, insegura, e então disse: pareço estar melhor, mas não sei o que aconteceu comigo. Bernardo assentiu, compreendendo. Você tem amnésia temporária, isso acontece. Principalmente depois de tomar qualquer medicamento tóxico. Eu já encontrei isso. Bem, ou envenenamentos acidentais. Em geral, não se preocupe. Mais tarde, darei a você mais algumas intravenosas e comprarei os medicamentos que você precisa. O rosto da convidada mostrava sincero espanto. Com licença, mas você só vai me tratar? De qualquer modo, quem é você? Você ao menos entende o que está dizendo? E se você tornar tudo ainda pior? Bernardo sorriu. Sim, sou clínico geral de um hospital local e definitivamente não causarei nenhum dano a você. Você nem precisa se preocupar. Acontece que eu estava caminhando pela margem do rio ontem à noite e vi alguns estranhos. Eles falaram uma língua estrangeira e fizeram algo incompreensível. Então eu notei você no SUV. Basicamente, peguei você nos braços e corri em direção à estrada.
Fui com força, gente boa ajudou. As bochechas da estranha coraram de vergonha. Senhor, o que aconteceu comigo? Rio, SUV, estrangeiros. Quem sou eu? Talvez eu também seja estrangeira? Ele olhou para sua convidada com simpatia. Não se preocupe tanto, sua memória vai voltar. Talvez em um dia, talvez em 2, mas com certeza vai voltar. Acontece que agora seu corpo está sob a influência de alguma droga tóxica. Para falar a verdade, não sei a sua origem, mas com a ajuda de um conta-gotas, vamos retirá-la do sangue e aí você se sentirá melhor. Por enquanto, apenas relaxe. A propósito, devo preparar o café da manhã para você? A garota acenou com a cabeça primeiro e depois acrescentou: eu não recusaria. Mas posso cozinhar sozinha? Não sei porquê, mas tenho uma vontade terrível de alguma coisa, algo para fazer na cozinha. Talvez eu tenha sido cozinheiro em uma vida passada. Eu trabalhei em um restaurante? Bernardo sorriu. Bem, não sei se você trabalhou como cozinheira ou não, mas me parece que dificilmente você está associada à cozinha. Bem, é assim que as coisas são. A garota sorriu e ainda foi para a cozinha. Abrindo a geladeira, ela não pôde deixar de apreciar o ascetismo do dono da casa. Como a esposa de Bernardo não sabia e não queria aprender a cozinhar, ele vivia constantemente com fome. Na maioria das vezes, ele usava mingaus ou macarrão instantâneo, que eram enchidos com água fervente e podiam satisfazer um ataque de fome a qualquer hora do dia. O próprio Bernardo passava o dia inteiro no escritório, onde tomava café da manhã, almoçava e muitas vezes jantava, em um café de elite localizado no térreo do prédio de sua empresa. Ela nem pensava em seu esposo. Se você quiser comer, cozinhe, mas se não quiser, o problema é seu. Quem é o culpado pelo fato de você não poder ganhar entrega de comida em um restaurante? Um homem mau é aquele que não consegue sustentar a si mesmo e a sua esposa. Essas pessoas podem ser consideradas fracas ou idiotas. Essa era a opinião de Ana, que valorizava o dinheiro acima de tudo na vida e nada mais. Sim, você não se diverte muito em sua cozinha. Ironicamente, notou a hóspede e encontrou várias batatas em um dos compartimentos do armário da cozinha, que imediatamente descascou, decidindo fritá-las em uma frigideira. Então, em algum lugar no canto da geladeira, encontrou alguns ovos, que imediatamente adicionou às batatas. O cheiro perfumado de comida cozinhando no fogão flutuava pela casa de Bernardo. Sim, tem um cheiro muito bom, disse ele e fez um sinal de positivo com o polegar. A convidada sorriu. Sim, o que há de especial nisso? Se eu tivesse mais comida, com certeza cozinharia algo mais interessante. Ele pensou por um momento e depois perguntou: Claro, você vai me perdoar, mas como devo chamar você? Entendo que você tenha perda de memória, mas talvez possamos, pelo menos temporariamente, sugerir um nome para você. Bem, para facilitar. Mexendo o prato na frigideira, a estranha franziu a testa. Nome? Bem, eu não sei. Por alguma razão gosto de Era, embora provavelmente meu nome verdadeiro seja diferente. Ele sorriu e concordou com a cabeça. Vamos, entenda que assim seja. Enquanto Era colocava o prato pronto nos pratos, ele preparou uma xícara de café solúvel e sentou-se à mesa da família. Ao mesmo tempo, a alma do jovem médico estava tão quente que lágrimas brotaram de seus olhos. Ele e sua esposa, Ana, quase nunca se cruzavam na mesma mesa. Não tomavam café da manhã, almoçavam ou jantavam. E mais do que tudo no mundo, Bernardo sonhava em comer assim, como uma família reunida, com a mãe, o pai e definitivamente o filho. Todas as memórias de infância de Bernardo eram desprovidas de memórias do pai que ele nunca conheceu. Por isso, o pequeno sempre se sentava à mesa apenas com a mãe. E o lugar onde deveria estar o pai estava sempre vazio e trazia tristeza e melancolia ao menino. Certa vez, durante uma aula de artes na escola, ele retratou uma mesa em torno da qual toda a família estava reunida, incluindo pai, mãe e ele mesmo. Mas, em vez do rosto do pai, desenhou um círculo sem rosto, sem olhos, nariz e boca, porque ele não conseguia nem sequer prever sua aparência e se ele era esse pai. E agora, ao longo de muitos anos, Bernardo sentiu uma inexplicável onda de alegria pelo fato de finalmente ter tomado o café da manhã como uma pessoa normal e não ter comido um sanduíche seco enquanto corria a caminho do trabalho. Delicioso! E você cozinha bem? Talvez eu esteja errado, mas terão que se virar no restaurante. E se houver falta de trabalhadores lá e eles já estiverem procurando por você? Ele sugeriu. Era permaneceu em silêncio e aparentemente perdida em pensamentos. Ela estava preocupada com o que realmente aconteceu. Claro, ela poderia ir à polícia e dizer que algo ruim aconteceu com ela. Por outro lado, o que realmente aconteceu? O que ela pode contar sobre si mesma? E como ela acabou na margem do rio, na companhia de umas pessoas muito sombrias? Ao entrar em contato com a polícia, só poderia piorar as coisas para si mesma. Em geral, decidindo não apressar as coisas, ela aceitou a oferta de Bernardo de morar com ele por um tempo. Para amenizar a longa pausa, ligou a pequena TV que havia na cozinha.
O noticiário local foi transmitido e o apresentador falou na tela sobre os reparos planejados nas estradas, a substituição da rede de aquecimento e o corte de árvores antigas que representavam uma ameaça às residências particulares e às redes elétricas. Tudo correu normalmente até o apresentador chegar ao ponto principal, e se suas palavras não impressionaram muito Bernardo, então Hera de repente baixou a manga e olhou para a tela com lágrimas nos olhos, e o apresentador disse algo assim: Há 3 dias, Sandro, empresário e famoso filantropo, chegou ao país depois de muitos anos morando no exterior. Pelas palavras do apresentador, concluiu-se que esse milionário veio ao país para algum tipo de finalidade de caridade, mas ainda não estava claro o que exatamente era. Mesmo assim, seu aparecimento causou grande rebuliço na cidade. Para Bernardo, esta notícia não significou absolutamente nada, mas olhando para a convidada pálida e manchada de lágrimas, ele perguntou alarmado: Tem alguma coisa errada? Por que essa notícia afetou tanto você? Ela olhou para ele com os olhos manchados de lágrimas e disse: O fato é que conheço essa pessoa com certeza. A memória vai voltando aos poucos, sabe? Sou Hera Levashova, advogada e trabalho em escritório particular. Bernardo ergueu uma sobrancelha surpreso. Advogada? E aqui estávamos nós, pensando, imaginando que você trabalha em um restaurante. Hera permaneceu em silêncio. Depois levou as mãos às têmporas e levantou-se para esfregá-las com os dedos para que a circulação sanguínea ajudasse a restaurar a memória e aliviar o espasmo. Mas novamente não me lembro de quase nada. Mas lembrei do meu nome e do nome desse cliente que iria entrar em contato comigo. Vi o relatório e lembrei de tudo. Então, o que você sabe sobre esse milionário? Ele perguntou surpreso. Hera assentiu. Sim, eu sei algo. Ele era definitivamente meu cliente. Ele me pediu ajuda imediatamente após chegar ao país. Eu me pergunto o que poderia conectar você a esse homem rico? Perguntou Bernardo. Ela olhou para cima e então disse: Bem, eu me lembrei disso. Ele me pediu para encontrar uma pessoa. O nome dessa mulher estava anotado em um caderno, mas o caderno desapareceu. É difícil lembrar detalhes. E por que a memória não retorna imediatamente, mas por que distribui tudo em partes? Ele acariciou seu ombro com simpatia. Calma, não é tão ruim assim. Pode levar uma semana ou mais para se recuperar totalmente. Mas você já fez progressos. Olha o quanto se lembrou de uma vez, do nome, do sobrenome e até do fato de você ser advogado e conhecer essa pessoa. Agora vale a pena entrar em contato com seu escritório para saber o que é. Se você quiser, posso ir com você. Hera ficou visivelmente envergonhada. Você realmente ficará confortável? Isso pode levar mais de 1 hora, você entende? E quanto ao seu trabalho? O jovem médico suspirou tristemente e desistiu de tudo. Sim, tenho muito tempo agora. Me desculpe por não ter contado toda a verdade imediatamente. Fui demitido. Em geral, é uma pena contar. Mas é claro, fui acusado de um suborno que não aceitei. Então eu vaguei em direção ao rio. Claro que tenho vergonha de falar sobre isso, mas pensei em mergulhar no abismo e não voltar mais. Você sabe, como a cabeça de uma avestruz na areia, eu queria me esconder dos problemas debaixo d'água. Estúpido, é claro. Por que isso é estúpido? Tudo pode acontecer na vida. Como advogada, eu já vi muita coisa, mas não posso te dizer, né? Ética profissional. E muito obrigada pela sua ajuda. Estou muito grata a você e tenho certeza de que você foi simplesmente caluniado. Provavelmente essas eram exatamente as palavras que faltavam a Bernardo naquele momento. Afinal, vindas dos lábios da moça, pareciam-lhe um verdadeiro deleite para a alma e um bálsamo para o coração, porque no dia anterior ele só ouvira coisas desagradáveis sobre si mesmo. Primeiro do chefe do departamento, depois da própria esposa, que havia partido com um amante rico. Depois de se refrescar bem, ele convidou Hera para passear pela cidade em busca de seu escritório de advocacia. A memória ainda se recusou a dar à menina todas as informações relacionadas à sua vida pessoal e profissional antes do incidente fatal na margem do rio. Depois de descobrir os endereços de todos os escritórios de advocacia da cidade por meio de um site de busca, ele sugeriu visitar cada um deles para refrescar a memória dela. Mas, como caminhar era bastante problemático, ele sugeriu pegar um táxi. Não, claro, ele poderia ter usado o carro antigo da esposa, mas não queria fazer isso. Há muito tempo ele havia decidido por si mesmo que em nenhuma circunstância tocaria nas coisas de Ana, que o traíra tão vilmente. Como se viu mais tarde, a vontade de contratar um taxista revelou-se a mais acertada nesta situação. Antes que Hera tivesse tempo de se sentar no banco do passageiro, o motorista se virou e disse com um sorriso: Hera, é você mesmo? Por que não com um carro pessoal? Não, você vai me perdoar, claro, pela minha curiosidade, mas estou muito grato a você. Você me salvou, então. Eu estava enfrentando uma sentença real por um acidente que não cometi e você não ficou perdida. As imagens das câmeras foram captadas e o gravador de vídeo foi confiscado da testemunha do acidente. Lá no tribunal, eles derrotaram totalmente meus oponentes. Então você não precisa de nenhum dinheiro. Vou te levar de graça onde você quiser. Hera olhou para Bernardo com espanto
e, encolhendo os ombros, disse baixinho: "Bem, então me leve para o trabalho, por favor." "Você se lembra onde fica o escritório?" O taxista assentiu e ligou o motor. Assim, sem querer, Era descobriu exatamente onde trabalhava. Houve uma verdadeira comoção no escritório de advocacia. Acontece que eles já estavam procurando por Era há várias horas, tentando contatá-la sem sucesso pelo telefone. Mas como a menina não tinha celular, Bernardo adivinhou que, muito provavelmente, os sequestradores o haviam levado. Ao ver Era na companhia de um homem, o dono do escritório de advocacia disse: "Bem, claro, muito bom. Bem, você não sabe que temos uma audiência hoje? Mas em vez disso, você resolve seus problemas pessoais. Onde você esteve? Por que você não atendeu o telefone?" Ela foi pega de surpresa, mas Bernardo interveio imediatamente no assunto. "Escute, querido, não sei como você está. Já que você é tão escrupuloso, saiba que Era está em apuros." "Quê? Foi feito um atentado contra a vida de sua funcionária, que quase lhe custou a vida. Além disso, Era perdeu parcialmente a memória e agora precisa de licença médica." O patrão perguntou com desagrado: "Quem é você, exatamente? Por que diabos você usa termos médicos tão livremente?" "Eu? Bem, na verdade, um médico, um terapeuta num hospital local. Se quiser, você pode verificar. Meu sobrenome é Smolin." Como ele atingiu em cheio, o dono do escritório imediatamente acenou com as mãos em protesto. Não, acredito, claro, está tudo bem. Em geral era: melhore. Então entregarei seus assuntos a Catarina. Ela é uma especialista inteligente. Ela vai descobrir o que é. Recupere-se e prepare-se para coisas novas. Adiaremos então o julgamento por 1 ou 2 semanas. Bem, ao que parece." Era olhou para Bernardo com gratidão. Ele já a salvou 2 vezes nos últimos 2 dias. A primeira vez foi uma tentativa de assassinato. A segunda, ele sitiou o chefe, que ultimamente se permitia demais. Pegando a chave do escritório, Era e Bernardo entraram. Aproximando-se da mesa, ela começou a examinar os papéis sobre ela para lembrar em detalhes o dia anterior ao atentado contra sua vida. Bernardo, como convém a um convidado, ficou quieto ao lado dela e olhou para seu escritório. Tudo aqui era mínimo, mas de bom gosto. No canto havia um grande aquário onde os peixes fervilhavam e até uma pequena tartaruga explorava a imitação do fundo do mar. Na parede há um pequeno televisor plasma e um enorme relógio com temporizador eletrônico. "Então é isso, seus desgraçados! E ainda estou pensando: por que marcar um encontro para mim em um café? E não há nenhum café lá, mas um restaurante de beira de estrada para motociclistas e motoristas de caminhões pesados." Exclamou Era e novamente agarrou a cabeça com as mãos. Bernardo aproximou-se e sentou-a delicadamente numa cadeira. Calma, não tão rápido. O que aconteceu?" "Não tenha pressa, senão as coisas vão piorar novamente." Ela olhou para ele com os olhos manchados de lágrimas e então disse: "Esses são todos clientes que chegaram imediatamente depois de Sandro. Durante uma reunião pessoal, o empresário instruiu a encontrar uma mulher. O nome dela é Olenikov. Então eu estava procurando por ela. E assim que saiu a herança, esse casal marcou uma consulta para mim. O nome do homem é German e o nome da mulher é Marta." Bernardo franziu a testa. "Como exatamente você disse? Olenikov?" "Sim, ainda tem o mesmo bilhete na mesa." "Qual é o problema?" O jovem médico empalideceu e começou a ofegar como um peixe jogado na praia. "Bernardo, o que há de errado com você? Você se sente mal?" Vera exclamou, mas ele balançou a cabeça. Não precisa de nada. O assunto é diferente. Essa mulher é minha mãe, mas morreu há 2 anos." "Uau! Essa é a história! Eu não sabia disso!" Era respondeu sem graça. Ele assentiu condenadamente, já sentindo que depois de conhecer esse milionário estrangeiro, sua vida mudaria para sempre. Ou talvez esse Sandro seja seu pai, cuja imagem sem rosto ele desenhou em seu álbum escolar, e de repente agora ele próprio se tornará milionário? Com ativos e contas bancárias, tudo parecia muito estranho, embora suscitasse pensamentos agradáveis. Mas quem entre nós não sonha assim? Um dia ficar rico e, com isso, fazer com que todos ao nosso redor acreditem em outro conto de fadas? Era levou vários minutos para encontrar o número de Sandro no diário de trabalho. Finalmente, ela gritou triunfantemente e começou a discar para ele no telefone fixo de verdade no canto. Mas aqui a sorte da advogada mudou novamente. O gerente de negócios de Sandro, Diniz, atendeu o telefone. "Alô, estou ouvindo." "Era, é você?" "Desculpa, o quê? Você disse que encontrou Teresa? Isso é bom, mas temos um problema. Sandro foi hospitalizado com derrame. Em geral, os médicos fizeram todo o possível e literalmente o tiraram do outro mundo. As visitas são limitadas por enquanto, mas vou organizar um horário para vocês. Além disso, você tem algumas informações, sim, a respeito do pedido do patrão. O que você está dizendo? Você não vai fazer isso sozinha? Ok, vou alertar a segurança. É isso, estou esperando." Após desligar o telefone, Era olhou para Bernardo. Faz um tempinho que não temos tempo. Não importa o quanto as coisas piorem para o empresário. Bernardo, precisamos nos apressar. Tudo bem se você dirigir o carro, hein?" Ele concordou sem olhar.
E sentado ao volante do luxuoso carro estrangeiro de Era, não pôde deixar de sentir uma inveja branca. Ao longo dos anos de trabalho na clínica, ele próprio só conseguiu economizar para comprar lixo velho comprado para sua esposa. Sim, advogados ganham um bom dinheiro, a meu ver. Eu me pergunto que tipo de casa você tem. Certamente uma mansão com 3 andares? Era sorriu de volta. Não, uma casa comum. E peguei o carro a crédito. Bom, é necessário para ter status, sabe? Mas desculpe, não posso ir a uma reunião de negócios em qualquer carro. Então fiquei endividada. Portanto, não pense que todos os advogados estão jogando dinheiro fora. Bernardo ligou o motor e arrancou suavemente. Ele dirigia com confiança e lazer, cuidando tanto do carro quanto da passageira. Escute, por que esse Sandro contatou você? Bem, você é uma advogada, não um detetive particular. Bernardo esclareceu a caminho do hospital. A garota pensou por um momento. Meu perfil é este. Na verdade, eu trato de casos criminais, então tenho alguns contatos na polícia. E então Sandro decidiu recorrer a mim, sabendo que eu não revelaria seu segredo. Todos os detetives particulares são pessoas bastante complexas e às vezes corruptas. Nunca se sabe. Quem pagar mais vai para aquele. Mas um advogado só pode agir dentro da lei. Ah, entendi. Bernardo concordou com a cabeça. No lobby do hotel já foram recebidos pelo segurança do empresário visitante. Caras armados e em boa forma, de jaqueta, imediatamente revistaram os visitantes em busca de algo ilegal e depois os levaram para o quarto de Sandro. Felizmente, ele estava consciente e a aparência de Era causou-lhe uma alegria sincera. Ah, pelo que entendi, a conversa será séria? A convidada passou a mão pelos cabelos e disse: Sim, encontrei Teresa. Infelizmente, ela morreu há 2 anos. E este, aliás, é o filho dela. E o sobrenome? Perguntou o empresário com veemência. Talvez ela tenha dado o nome de um parente dela? Nem sei por que ela fez isso, mas acho que você sabe melhor. O empresário olhou para Bernardo com interesse. Ele imediatamente se sentiu desconfortável. Agora ele vai dizer que é meu pai? Senão, por que procurar minha mãe? Passou pela cabeça dele. Mentalmente, ele já sentia que isso iria acontecer. Seu próprio sangue o dominou e ansiava pela verdade, não importa o que acontecesse. Os lábios de Sandro tremeram quando ele pediu a Bernardo em voz baixa que se aproximasse. Lágrimas escorreram dos olhos do homem. Como metade do corpo dele estava paralisado, ele só conseguiu mover uma mão, com a qual agarrou o pulso de Bernardo, puxando-o em sua direção. Escute, cara, tenho que te contar uma coisa muito importante. Perdoe-me por ter demorado tanto para me preparar e não ter podido ir até você antes. Não me julgue severamente. Houve circunstâncias para isso. Sentindo uma tensão incrível, Bernardo olhou nos olhos do homem rico e disse: Você é meu pai, certo? Assim que entrei, imediatamente vi nossas semelhanças. O silêncio mortal reinou instantaneamente na sala. O empresário estava cansado. Fechou os olhos e disse baixinho: Não, você não é meu filho. E em geral, não tive nenhum relacionamento com sua mãe. A questão é diferente. Sobre seu verdadeiro pai, Valentim, que morreu no exterior há vários anos. Bernardo recuou instintivamente da cama com o milionário doente. Como isso era possível? O que ele estava fazendo no exterior? O empresário pigarreou e continuou imediatamente. Então seus concorrentes colocaram muita pressão sobre ele. Acontece que ele não tinha um relacionamento oficial com sua mãe. E para não causar raiva nela, seu pai fugiu e se refugiou no exterior. Com dinheiro, claro, transferindo bens para bancos estrangeiros. Mas eu, sendo imigrante, trabalhei como zelador comum. Ele se escondeu de seus perseguidores, mas também se tornou meu amigo. Um dia, seu pai me revelou o segredo de que era um empresário fugitivo que estava sendo caçado por seus concorrentes. Prometi ajudar, mas não consegui fazer nada. Seu pai morreu em um acidente de carro. Talvez por acidente ou talvez não, mas pouco antes de sua morte, ele me deu os detalhes das contas bancárias, código e senhas delas. O quê? Você deixou assim? Com sua palavra de honra? Bernardo duvidou. Sim, foi exatamente assim que aconteceu, você sabe? Seu pai sozinho me enriqueceu. Eu, claro, me escondi por vários anos e depois, aos poucos, comecei a me legalizar. Coloquei meu dinheiro em circulação, casei com uma mulher mais nova que eu e com um filho. Foi assim que eu vivi. E recentemente percebi que está tudo errado e deveria dar as informações para a noiva do falecido Valentim. Como eu poderia saber que ela morreu e deixou um filho? É assim que as coisas são. Lágrimas escorreram dos olhos de Bernardo. Ele esperava ouvir alguma coisa, mas não isso. No fundo de sua alma, ele estava até disposto a considerar aquele homem, meio paralisado, como seu pai, com a intenção de abraçá-lo e beijá-lo nas 2 bochechas. E então descobriu-se que Bernardo não tinha nada a ver com ele. Só agora ele percebeu que, na verdade, não estava nem um pouco interessado no dinheiro de seu falecido pai. Ele queria sentir que não estava sozinho, que tinha um ente querido que precisava dele e que não havia ninguém acima de tudo. Enquanto Bernardo e Sandro conversavam, Era saiu para o corredor e chamou o chefe da segurança do empresário visitante. Numa conversa extremamente emocionada, ela contou a ele que Martha e German tentaram matá-la, lhe dando comprimidos para dormir num café à beira da estrada.
Havia apenas um motivo para isso: o medo de que Sandro entregasse todos os seus bens a Olenikov e seu filho. Na verdade, ela acabou sendo vítima porque, involuntariamente, tornou-se dona de informações valiosas que não teve tempo de compartilhar com o milionário. Afinal, se Marta e German a tivesse eliminado afogando-a no rio, Sandro nunca teria sabido do destino da mãe de Bernardo, que deixou para trás um lindo filho. Ao saber o que haviam feito a esposa e o enteado, o milionário acamado mandou trazer um tabelião para registrar novamente todos os documentos necessários. Ele não se apresentou à polícia, simplesmente pediu o divórcio, acrescentando o nome de Bernardo à lista de herdeiros. Ele não acreditava que poderia viver muito e, portanto, estava com pressa para cumprir suas obrigações para com o falecido Valentim. Como descobrimos mais tarde, German e Marta se puniram, porque no dia da tentativa fracassada, mãe e filho estavam com tanta pressa para escapar do local que perderam o controle e sofreram um acidente. Marta sofreu pequenos hematomas. German corre o risco de permanecer incapacitado para o resto da vida. No entanto, Sandro ainda os indicou em seu testamento para que no futuro não ficassem sem pelo menos um pedaço de pão. Sentindo-se um pouco decepcionado, Bernardo agradeceu ao empresário pela ajuda. Enxugando uma lágrima, saiu para o pátio do hospital e sentou-se num banco. Logo ele foi acompanhado por Hera, que lhe deu um tapinha simpático no ombro. Não se preocupe, ainda é melhor do que nada. Bem, sim, você não viu seu pai, mas agora você sabe onde está o túmulo dele, o que significa que você pode até visitá-lo e se ajoelhar diante dele. E agora você é um homem rico. Sim, um homem rico e com péssima reputação. Ele sussurrou com tristeza. Hera se animou visivelmente. Escute, qual é o seu problema? Diga-me, talvez eu possa ajudar em alguma coisa. Bem, eu me especializo nesses assuntos. Ele suspirou profundamente e de uma só vez contou como aconteceu. Hera ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente fazendo perguntas sobre o lado profissional do assunto. No final, ela resumiu. Bem, acho que é uma configuração comum. Perdoe-me pela gíria de advogada. Em geral, tentarei provar isso, então não se preocupe. Bernardo sorriu. Bom, acho que o caso não vai dar certo. Tudo foi filmado lá e, sabe, é difícil argumentar. Hera sorriu misteriosamente e pediu um tempo. Ao longo da investigação, ela se comportou de maneira muito profissional e ajudou Bernardo em tudo o que pôde. Foi ela quem garantiu que o caso desmoronasse sem nunca chegar a julgamento. Como se descobriu mais tarde, ela estava certa, já que o dinheiro foi escondido no livro de Helenice por uma vizinha que sabia que a gentil vovó pretendia dá-lo ao seu melhor aluno. Ironicamente, a jovem vizinha de Helenice era amante do chefe do departamento, Carlos. Então ela encheu o livro de dinheiro antes que a professora idosa se preparasse para ir ao médico. Assim, a gravação feita no gabinete de Bernardo não comprovou absolutamente nada. E, em geral, durante a investigação, descobriu-se que não havia impressões digitais dele no dinheiro, mas havia impressões digitais da amante de Carlos em quantidades suficientes. Aparentemente, ela simplesmente se esqueceu de calçar as luvas, o que, aliás, se tornou o principal erro nesse complicado assunto. Era muito obrigado. Se não fosse por você, nem sei como tudo isso teria terminado para mim, disse Bernardo com sentimento ao retornar ao seu departamento terapêutico. Desde que Carlos foi afastado de seu cargo, espalharam-se imediatamente rumores no hospital de que Bernardo poderia estar aguardando uma promoção. Ele próprio não esperava por isso, mas estava otimista quanto ao futuro. Quando Ana descobriu que seu ex-marido recebeu uma grande herança, ela imediatamente tentou voltar, fingindo que nada de especial havia acontecido. Mas em vez de cenas de reconciliação e palavras de perdão, ela se deparou com um aviso de divórcio e uma porta fechada, na qual Bernardo já havia trocado a fechadura. Após o incidente na clínica, Bernardo não parou de se comunicar com Sandro e o tratou como se fosse seu pai. E daí, se o pai dele morreu no exterior? Afinal, você pode inventar um novo pai para si mesmo. Como no desenho de uma criança, quando em vez do rosto dos pais, foi representado um círculo vazio. Cerca de 6 meses depois de se conhecerem, Hera e Bernardo se casaram e o fizeram sem pompa excessiva ou qualquer fator que chamasse a atenção. Isso não foi feito por modéstia, mas porque os jovens passaram por um caminho difícil e agora só queriam a felicidade, que, como vocês sabem, adora o silêncio. Se gostou dessa história, convidamos você a se inscrever neste canal Histórias de Cinema, compartilhar e ativar o sininho de notificações para acompanhar novas histórias. Com seu apoio, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!